A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos mais uma vez trazendo uma lição bíblica, lição número 6 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Por sua vez, na nossa congregação Serra Pelada, fazemos todas as quartas-feiras. A lição de hoje é a lição número 6, que traz por título Orando, contribuindo e fazendo missões. Texto bíblico, leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 6, versículo 18 ao 20, que assim diz a palavra de Deus. Orando eu em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Leitura maravilhosa para o devido tema, fazendo missões, especialmente orando e contribuindo para fazer missões. O texto áureo se encontra em Isaías capítulo 6, versículo número 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Profeta Isaías, que é chamado por Deus, diante daquela situação que ele vê a glória do Senhor no templo do Senhor, e diante daquela situação ele pasma, ele fica espantado, achando que morreria. De repente um anjo vem a ele, toca em seus lábios com a brasa viva tirada do altar, e depois disto ele é purificado de sua iniquidade, porque ele estava pasmo, porque ele poderia morrer, julgando ele que por ter visto o Senhor, e não podia alguém vivendo na situação humana, com o povo em iniquidade, e a pessoa sobreviver, sendo que o anjo vem para justamente dizer que agora ele está em condições, purificando ele, perdoando seus pecados, e de repente a voz do Senhor aparece depois dessa situação, que o anjo purifica através da brasa tirada do altar, o profeta Isaías purificado. Então depois disso o Senhor diz: Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então depois dessa situação ele diz: Envia-me a mim. Quando Deus diz: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí o profeta Isaías diz: Envia-me a mim. Eis-me aqui, eu estou disponível. Então, maravilha, né? Maravilha, o missionário está disponível para obedecer o ID, obedecer a ordem, obedecer o chamado do Senhor. Na verdade prática diz assim: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Lógico, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, para ir para a missão, para fazer missão, para ir ao campo e semear a palavra de Deus poderosamente, ousadamente, corajosamente e eficazmente. Nem todos. Mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa missão, com essa obra. Nem todos foram chamados para ir. Porém, todos são chamados a contribuir, todos têm essa responsabilidade de contribuir para que o missionário
para que o mensageiro de Deus possa ir e vá realmente acobertado, protegido e verdadeiramente fortalecido através das intercessões, das orações e as contribuições que os irmãos fazem em seu favor. Claro que aqui é onde entra aquilo que Tiago disse, que não é para ser somente em palavras. O apóstolo João, melhor dizendo, não é para ser amado, não é para amar somente em palavras, mas em atos e em verdade. Assim também Tiago diz que a fé sem as obras está morta. Então, é nesse sentido que estará agora a realidade da vida cristã, sim, orando, sim, também contribuindo poderosamente em favor do missionário, em favor do obreiro que está indo e fazendo o ID acontecer. O tópico número 1, já começando. Nós temos orando pela causa de missões. O tópico número 1, trataremos sobre a questão de orar em favor de missões, por essa grande obra, por essa obra. Na verdade, essa obra é a principal obra dada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, para que verdadeiramente seja executada sem ser substituída, adiada ou cancelada. Então, essa é a obra primária, por sua vez, dada no ID, dada na grande comissão para com os discípulos, para com a igreja do Senhor. Então, no tópico número 1, nós veremos aí orando pela causa de missões. O subtópico número 1, pertencente a este, diz assim: a importância da oração na obra missionária. É importante orar pela obra missionária? É muito importante orar pela obra missionária. Porque a obra missionária, ela carece, ela precisa. Olha só, apesar do apóstolo Paulo ele ser um gigante da fé, ele ser um homem corajoso, ousado, valente na fé espiritualmente, né? Um destemido pela obra missionária, apesar dele ser esse gigante na fé, ele, o apóstolo Paulo, não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Então, apesar dele ter toda aquela potência, aquela força, aquele dinamismo, aquela coragem, apesar dele ter toda aquela disponibilidade, mas ele não dispensava as orações dos irmãos, as orações das igrejas. Ele não dispensava, ao contrário, ele pedia orações das igrejas para que orassem em seu favor. Então, a importância das orações, da oração na obra missionária é tremenda, é indispensável. Vejamos o que o apóstolo Paulo ele vai tratando justamente nessa carta aos Efésios. Então, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, justamente, ele vai dizer que verdadeiramente intercedam por ele. Intercedam por ele. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a oração e perseverança súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada. Orem por mim, pelo meu ministério, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra com confiança e fazer notório o mistério do Evangelho. Então, ore por mim para que, no abrir da minha boca, para que me seja dada a palavra com confiança e eu fazer notório, eu fazer conhecido o mistério do Evangelho, ou seja, o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho está justamente no Evangelho. Então, Paulo, ele pedia orações, rogava orações das igrejas, justamente para que a palavra tivesse a oportunidade, quando ele tivesse essa oportunidade, no abrir da boca dele, ele tivesse a confiança, ele não fosse medroso em transmitir. E transmitir o quê? Transmitir o mistério do Evangelho, ou seja, o segredo que o Evangelho contém, o poder que o Evangelho contém, e esse poder sendo agora transmitido, sendo revelado e alcançando as vidas
e vidas sendo transformadas. Romanos capítulo número 1, versículo número 16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então vejamos que a importância da oração é tão grande que o apóstolo Paulo ele não dispensava as orações. Por quê? Porque justamente essa disciplina da oração, essa rotina da oração está interligada. Ela está ligada à obra missionária. A obra missionária, ela tem essa oração intercessória. Ela tem essa oração em evidência. Ela tem essa oração em foco. Por quê? Porque é através da oração que Deus obra as maravilhas. É através da oração que Deus dá a inspiração, que Deus dá o entendimento, que Deus dá a revelação, que Deus dá a direção, que Deus dá a orientação, que Deus faz distinguir o cidadão naquela situação, faz o cidadão ser diferenciado naquela situação. Então, é necessário, na obra missionária, a disciplina da oração. Porque essa disciplina espiritual se faz necessário na obra missionária. O apóstolo missionário, o apóstolo Paulo, ele rogava essas orações. Então nós temos que Paulo ele vai dizendo, ó, para que eu faça notório o mistério do evangelho, ó, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que eu possa falar dele o que o evangelho, livremente como me convém falar, ou seja, para que eu não me excuse, para que eu não me seja intimidado, mas para que eu possa falar o evangelho como convém, como se faz necessário, de acordo com o seu verdadeiro sentido, de acordo com a sua verdadeira realidade. Então, Paulo ele faz essa menção, ele faz esse rogo para que verdadeiramente as orações sejam chegadas em seu favor. As orações em seu favor cheguem diante de Deus e realmente ela traga os seus defeitos. Ela traga a sua relevância para a situação necessária. Final do subtópico diz assim, ó, nesse sentido, que sentido? O sentido da disciplina da oração espiritual, da disciplina espiritual, essa importância da oração. Nesse sentido, essa oração que Paulo roga, nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Pelo menos duas, são várias na verdade, mas pelo menos duas iremos citarmos aqui. Que na verdade, nós temos várias. E nesse primeiro ponto, porque o comentarista diz aqui, nesse sentido, no sentido da importância da oração na obra missionária, nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades. As duas principais finalidades da oração na obra missionária. A primeira está no subtópico, que já diz aí que é interceder. E a segunda está no terceiro subtópico, que é justamente despertar a igreja para a obra missionária. Primeira finalidade a destacar na obra missionária, a importância da oração é a importância de interceder. Nesse interceder, eu vou destacar aqui 7 situações ou 5 situações, 7 situações nesse sentido, que o próprio comentarista ele vai tratar no comentário aí, que eu vou destacar como 7 situações, como 7 finalidades do porquê interceder, do porquê orar pela obra missionária. Então nós temos aí, e a segunda aí, conforme o comentarista, despertar a igreja local para a obra missionária. Despertar a igreja local para essa tão grande obra. Porque despertar a igreja local para isso ou para aquilo é uma coisa. Agora, despertar a igreja local para a obra missionária, aí é o X da questão. Então nós temos aí no subtópico número 2, a primeira finalidade pelo qual devemos orar pela obra missionária. A primeira finalidade a ser destacada é a de interceder. Dentro desse interceder, como falei, vou dar aqui 7 situações.
desse porquê interceder pela obra missionária. A primeira situação é porque quando nós intercedemos, é para que verdadeiramente, como Paulo propriamente diz, é para que as portas do evangelho sejam abertas. As portas para o evangelho sejam abertas. Então é por isso que é preciso orar pela obra missionária para que as portas do evangelho sejam abertas. Então é para que as portas do evangelho sejam abertas, conforme Colossenses capítulo número 4, versículo 2 ao versículo número 3, que diz assim, ó: perseverar em oração, velando nela em ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, Paulo, na primeira situação, do interceder, da importância dessa intercessão na obra missionária, porque para que seja aberta a porta do evangelho, para que abra as oportunidades, e essa oportunidade seja para que o evangelho seja manifesto, seja notório, para que esse mistério do evangelho, essa importância do evangelho, esse poder do evangelho seja transferido às vidas. Então, a primeira situação é para que as portas do evangelho sejam abertas. A segunda situação é para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. Ou seja, primeiro abriu as portas para o evangelho ser anunciado. Ok, através da intercessão, oramos para que essa porta seja aberta e essa oportunidade seja criada, idealizada pelo próprio Deus. Acontecendo essa situação, então vem a segunda situação: orar, intercedendo para que nessa obra missionária os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação. Ou seja, ao ouvir as pessoas o evangelho anunciado, seus corações se abram para que a mensagem do evangelho entre em suas vidas, inundem seus corações e transbordem, conforme Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a segunda situação é que para que verdadeiramente esses corações se abram e a mensagem do evangelho entrem nesses corações. E as pessoas se achem agora voltadas para Deus. Então, nós temos aí a terceira situação é que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Então, a terceira situação é que na intercessão é para que verdadeiramente os missionários tenham ousadia, tenham coragem, sejam destemidos e transfiram a mensagem, falem a mensagem, falem a verdade da mensagem, a verdade do evangelho, e verdadeiramente não temam, mas tenham ousadia, tenham coragem. Coragem para que verdadeiramente anunciem, testemunhem e preguem o evangelho de Cristo. Então, essa oportunidade é o que o apóstolo Paulo pedia, que a igreja intercedesse por ele para que isso verdadeiramente acontecesse. Na leitura em classe, versículo 19, diz assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra em confiança, com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Então, interceder para isso, para que na hora de anunciar, ter a ousadia e não ter verdadeiramente o amedrontamento, a covardia, a timidez. Não, é para, com ousadia, com bravura, com intrepidez, falar
abertamente para a multidão. Então é preciso verdadeiramente que os missionários tenham essa ousadia para testemunhar e pregar o evangelho, porque falar o que a multidão quer ouvir, o grupo quer ouvir, a congregação quer ouvir, é fácil. Agora, falar aquilo que Deus quer que fale, aí é onde está. Aí é onde muitos afrouxam. Falar para a congregação, para a nave da igreja, muitos falam. Agora, falar para o ministério, é aí onde verdadeiramente se vê as covardias, as timidez, aonde se vê verdadeiramente a mudança de mensagem, diminuindo a mensagem. Então é necessário que verdadeiramente os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Então é preciso essa ousadia para anunciar, pregar o evangelho de Cristo. A quarta situação nós temos que a intercessão é importante. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Então, enfrentar os perigos, enfrentar realmente a guerra, porque o missionário ele entra em guerra, o mensageiro de Deus ele entra em guerra. Então devemos orar, interceder pela proteção, a vida, o corpo, a integridade da pessoa em sua totalidade. Então, interceder pela proteção e segurança deles, ou seja, para que Deus livre eles, até mesmo do homem mau, até mesmo do homem sanguinário, e até mesmo como 2 Tessalonicenses, capítulo número 3, versículo número 2, diz: e para que sejamos livres de homens dissolutos, disse Paulo aos Tessalônicos. Ore por mim, ore por nós, ore pelos mensageiros, ore pelos apóstolos, ore pelos líderes de igrejas, pelos homens comprometidos com a fé cristã, com a jornada cristã, com o rebanho do Senhor. Ore por eles, para que sejamos livres, disse Paulo. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo número 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que ore por nós para que sejamos livres desses homens maus, dissolutos. Por quê? Porque a fé não é de todos. Paulo está dizendo aqui que nem todos irão concordar, irão aceitar, irão abraçar a causa, irão patrocinar, irão estar lado a lado, cooperando. Nem todos, mas ao contrário, irão entrar para querer atrapalhar, diminuir, subtrair, querer verdadeiramente difamar, caluniar, querer verdadeiramente inibir a obra em progresso. Então, Paulo, nas suas orações, pedindo em intercessão em seu favor, Paulo disse: oreis por nós para que sejamos livres destes homens. E detalhe, estes homens que Paulo está falando aqui, não é os homens lá do mundo, não é os homens ímpios, não é os homens não cristãos, é os cristãos aqui que ele está falando. É os cristãos que ele está falando. Ele está falando aqui dos falsos obreiros. Ele está falando aqui dos lobos devoradores. Ele está falando dos homens insolentes, amantes de si mesmo. Ele está falando dos mercenários. Dos mercenários. Então, vejamos aqui a próxima situação aqui.
é que os missionários sejam aceitos pelos povos. Então, orem para que os missionários eles sejam aceitos pelos povos. Aceitos como assim? Aceitos. Aceitos, abraçados. Recebendo uma moradia, recebendo uma estadia, recebendo uma assistência, recebendo todo um favorecimento. Lembra de Maria, quando Jesus ia para Jerusalém e na aldeia de Betânia, a Bíblia Sagrada vai dizer no primeiro versículo, se não me falha a memória, Marcos capítulo número 10, versículo 38. Primeiro versículo 38 diz assim que, e abrindo as portas para Jesus entrar. Então, é isto que os missionários precisam receber. Receber a aceitação. Serem aceitos para que eles possam se instalar. Então, a intercessão é para que os missionários sejam aceitos pelos povos, pelos irmãos, por aquela localidade. Orar para que sejam aceitos e possam assim iniciar a obra missionária, iniciar a semeadura, iniciar verdadeiramente essa tarefa árdua de ganhar almas. Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 31, ele diz que os rebeldes que estavam na Judéia não aceitavam a ele, que ele estava na administração da igreja, que ele estava na administração eclesiástica. Mas os rebeldes não aceitavam ao apóstolo Paulo, não aceitavam os apóstolos, não aceitavam a igreja. Não queriam a liderança paulina, como que fosse qualquer um Paulo, como que fosse qualquer um líder, como que fosse qualquer um obreiro. Paulo era um abnegado. Paulo era um servo de Deus. Paulo, ele não era um avarento, ele não era um soberbo. Paulo, ele não era um tirano. Paulo, ele era um servo de Cristo. Então, nessa situação, orando para que os missionários, intercedendo para que os missionários sejam aceitos pelos povos. Sejam aceitos pelos povos. Então, vejamos que o apóstolo Paulo, diante de todas essas situações, ele não dispensava as orações das igrejas. Por todas essas situações, para que Deus fosse favorável e verdadeiramente frutificasse aquela semente semeada. Para que aquelas almas se fortalecessem, crescessem e gerasse outras almas, ganhasse outras almas. Então, a primeira finalidade aí a destacar foi a de interceder, dando essas situações. A segunda é a de verdadeiramente, finalidade é de despertar a igreja local para a obra missionária. Olha só, a disciplina da oração, que é orar, interceder pelos missionários ou pela obra missionária, que logicamente quem recebe esse benefício é o missionário, né? Como também aqueles neófitos que vão aceitando e agora tem que sustentar a fé, e muitas vezes para sustentar a fé precisam sustentar agora arriscando as suas vidas. Muitas vezes perdendo o emprego, muitas vezes perdendo a família, muitas vezes perdendo as vidas. Então, orando para que verdadeiramente essa obra seja verdadeiramente bem sucedida. Essas almas sejam alcançadas. Então, segundo a finalidade é despertar a igreja local para a obra missionária. O comentarista diz assim: a disciplina da oração, que é orar e interceder em favor dos missionários ou da obra missionária, aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a mensagem de salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Então, essa disciplina da oração missionária, ela dá o desejo ao crente de levar a mensagem aos perdidos e verdadeiramente de ser enviado ao campo missionário.
Então, nesse aspecto, nesse sentido, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus, quando Jesus disse orai para que o dono da obra, rogai ao dono da obra para que ele mande outros trabalhadores, mais trabalhadores, porque a obra é grande, esses mesmos de Mateus 9, versículo 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Então, os mesmos que Jesus disse, olha, orai para que a obra tenha mais trabalhadores, já que ela é muito grande. Então, esses mesmos foram os mesmos que no capítulo 10 foram enviados, aonde Jesus mandou, e eles foram e levaram a mensagem aos corações perdidos, distantes, destituídos de Deus. Então, vejamos que esse despertar da igreja local para a obra missionária é justamente para que seja suprida essa tamanha obra, importante obra e indispensável obra que deve ser feita. Então, nós temos aí, por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se puserem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, se mais crentes se colocarem à disposição para interceder, para orar, para rogar em favor de missões, mais crentes se colocarão de pé. Ou seja, através dessa intercessão, Deus vai levantar para que verdadeiramente essa missão, essa evangelização que é mundial, essa evangelização que é urgente, essa evangelização que verdadeiramente não pode ser adiada. Por quê? Porque a cada dia que passa, muitas pessoas morrem. A cada dia que passa, muitas pessoas enfraquecem. A cada dia que passa, as pessoas estão cada vez mais se desconectando de Deus e partindo para o outro mundo. O mundo sem Deus e sem salvação. O inferno. Porque verdadeiramente, muitas vezes não foram alcançadas pela mensagem do Evangelho de Cristo. Então, em resumo, a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Então, Deus levanta, Deus ele chama, Deus ele obra, Deus ele transforma a vida, converte, como converteu Paulo e se tornou aí esse grande missionário para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Deus ainda continua fazendo a mesma coisa. Deus levanta homens e mulheres, jovens, crianças, anciãos, adultos, mulheres. Deus levanta para essa obra ser executada com excelência. No tópico número 2, nós temos contribuindo para missões. Tópico número 2, nós temos contribuindo para missões. Nesse tópico número 2, nós temos o subtópico número 1, que é o sustento dos missionários. Iremos falar sobre contribuindo para missões, para a obra missionária. O subtópico 1 é o sustento desses missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, ou seja, quando Deus instituiu os levitas, a tribo de Levi, para verdadeiramente trabalhar no tabernáculo, trabalhar no templo, Deus instituiu eles e deu verdadeiramente agora a eles a mordomia, o privilégio deles serem custeados pelas outras tribos. As outras tribos iriam trabalhar em suas terras, iriam trabalhar com os animais, com a agricultura, iriam cultivar a terra, semear a terra, arar a terra, iriam fazer todo o trabalho, mas os levitas iriam somente cuidar do ofício sacerdotal. Iriam cuidar somente do tabernáculo, iriam cuidar somente das coisas voltadas a Deus, do sagrado,
cuidar do tabernáculo, cuidar da mobília, cuidar das ofertas, cuidar da higiene do tabernáculo, cuidar verdadeiramente da santidade de Deus sendo preservada ali naquele tabernáculo. Então os levitas só iam trabalhar nessa obra. Os levitas não tinham necessidade de plantar um roçado, não. Eles não tinham necessidade de criar animais, não. Eles não tinham necessidade de comprar animais, não. Eles não tinham. Eles eram custeados pelas outras tribos. Das 12 tribos de Israel, as 11 levavam suprimento, o sustento para a tribo levítica serem sustentadas, mantidas e manter o templo, manter o tabernáculo e manter a sua assistência, o seu cotidiano, as suas necessidades básicas. Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, assim que Paulo está falando é no contexto de Levítico. No contexto de Levítico, Números capítulo número 18, versículo número 21, diz assim: o próprio Deus para os levíticos que trabalhavam no tabernáculo, que trabalhavam no templo, que cuidavam do sagrado, ordenavam o sagrado, que oficiavam o sagrado. Deus diz assim, no versículo 21 do capítulo 18 de Números, diz assim: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, Deus está dizendo para a tribo levítica: ó, eu tenho dado todos os dízimos de Israel a vocês, tribo levítica. Porque vocês executam o ministério, porque vocês trabalham no ministério da tenda da congregação, do tabernáculo, do templo. Então eu lhes dei todos os dízimos. Então vocês são custeados por eles. Os levíticos, eles tinham essa mordomia, sendo que não era simplesmente recebendo de bandeja, eles trabalhavam no tabernáculo e trabalhavam muito. Eles não paravam, eles trabalhavam bastante, eles suavam, mas era no tabernáculo. Não era fora do tabernáculo. Então, dentro desse contexto, Paulo ele vem falando aos Coríntios, já no Novo Testamento, dentro desse mesmo contexto, Paulo diz: assim ordenou também o Senhor que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, os que vivem pregando, os que vivem missionariamente, né, em nações, países, etnias transculturais, em povos estranhos aos seus de nascimento, então eles precisam serem custeados pela igreja. Eles precisam ser custeados pelos irmãos. Eles precisam ser mantidos pelos irmãos. Por quê? Porque eles estão trabalhando pela causa do evangelho, levando a boa semente às terras diversas. Então eles precisam ser mantidos pelos irmãos, pela igreja. Olha o que Paulo diz aí, 1 Coríntios 9,14. Os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Não está dizendo aqui os pastores que vivam... não, ele está dizendo aqui os que pregam o evangelho, os que fazem a missão. Claro que os pastores, eles verdadeiramente fazem a missão, estão liderando, então eles não precisam realmente trabalhar. Eles precisam ser custeados, lógico. Para isso tem que trabalhar, para ser custeado. Não cruzar os braços. Não viver de boemia. Não viver de regalia, não viver de luxo, não viver de... Não, tem que suar na obra no tabernáculo. Tem que suar na causa do evangelho. Tem que cuidar do sagrado. Para que verdadeiramente sejam mantidos. De maneira sensata e coerente. Então é preciso ser mantido aqueles. Assim ordenou também o Senhor que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Existe muitos sem serem pastores que pregam, que trabalham na obra, mas não são mantidos.
passam até mesmo necessidades, mas deveriam ser assistidos, deveriam ser mantidos, deveriam ser custeados também. Mas, infelizmente, a visão é distorcida. Distorcida. Aonde muitos alegam e acham que é só o líder. Não é. É os que vivem, os que pregam, os que vivem no sagrado, na obra, eles precisam também serem mantidos. Eles também precisam serem custeados, porque eles também têm despesas. Quantos homens de Deus abnegados, sem serem líderes pastorais, líderes de igrejas, mas que abnegados estão envolvidos na obra e muitas vezes como que fosse o próprio líder da obra. Muitas vezes deixando sua família, muitas vezes deixando seu trabalho, muitas vezes e etc. Pela causa do evangelho. Estes também precisam serem custeados. Esses também precisam serem favorecidos. Olha só, o nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus. Jesus, quando mandou os discípulos, em Mateus capítulo 10, irem à missão de pregarem o Evangelho, olha o que Jesus disse. Jesus não estava se referindo aqui a pastor, não. Jesus estava se referindo aos que pregam o Evangelho conforme justamente 9,14 de 1 Coríntios. Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo número 10. Você pode consultar na sua Bíblia. Jesus diz, podem irem. E quando vocês forem, ao irem, olha o que Jesus disse. Olha as recomendações que Jesus disse. Não levem alforjes para o caminho. Para onde vocês vão? Não levem 2 túnicas. Não levem alparcas, que é sandálias. Túnicas, que é vestes. Nem levem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Não leve nada disso, não. Vocês indo, vocês serão mantidos. Vocês indo, vocês serão sustentados. Aonde vocês chegarem. Precisar de roupa, vão dar roupas a vocês. Se precisarem de calçados, vão dar calçados a vocês. Se precisarem de alimento, vão dar alimento a vocês. Se precisarem de dinheiro, vão dar alimento a vocês. Porque digno é o obreiro do seu salário. Digno é. Então, o obreiro precisa de um paletó, de uma Bíblia de estudo, e outras necessidades. Seria uma responsabilidade da igreja? Seria o papel da igreja atender essa necessidade? Você pode deixar nos comentários. Sim, senhor. É papel da igreja. Então nós temos aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20, de Filipenses, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Em Filipenses, nós teremos aí esse paralelo em relação aos missionários, primeiros missionários, que aqui é o apóstolo Paulo, que receberam apoio financeiro. O apóstolo Paulo, quando ele sai da Macedônia e vai para Tessalônica, quem manteve ele, quem deu assistência desde a primeira situação, foi os filipenses. Foi os filipenses quem deram assistência ao apóstolo Paulo e aos seus companheiros. Não deixaram ele padecer necessidade, mas supriram as suas necessidades por muitas vezes. Não foi só uma vez, foi por muitas vezes. Supriram as suas necessidades e Paulo agradecia muito por isso, por essa necessidade. Paulo ele vai dizer nessa situação aqui que das igrejas
foi só os filipenses que estiveram com ele nesse financiamento, nesse custeio, nessa área de arcar com as suas despesas. Não era que Paulo estava pedindo, não. Mas Paulo estava levando em conta que se eu trabalho, eu preciso ser mantido, eu preciso de ajudas. Mas as igrejas não ajudavam. Enquanto os filipenses abriu a mão de boa vontade. E custeou o apóstolo Paulo. Não era um preguiçoso o apóstolo Paulo. Não, era um apologista de Cristo. Porque se for preguiçoso, aí não merece. Paulo ele vai dizer que quem não quer trabalhar, isso é em todos os sentidos. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Está em Tessalonicenses. Paulo falando isso. E o próprio Deus, no princípio lá, ele diz, ó Adão, do suor do teu rosto comerás, até que voltes ao pó. Então nós temos essa situação em que Paulo foi assistido, custeado. E muito ele agradecia. Então o sustento dos missionários vem de onde? Não cai do céu. Não. Vem dos irmãos da igreja. Imagine a quantidade de líderes nacionalmente que a gente temos. Agora imagine se somente eles custeasse, tivesse um valor X para todos os meses contribuírem para ajudar o missionário que está lá do outro lado. Lá no país fechado. Lá no país perseguido. Imagine se o missionário teria dificuldade. Mas o missionário lá tem dificuldade porque justamente não é custeado. Justamente porque as igrejas verdadeiramente não estão favorecendo. As igrejas não estão contribuindo. E muitos missionários padecendo lá. Eles estão lá, certo, pela fé. Mas não é da fé que eles vão sobreviver. É pela fé, ou seja, confiando, porque Deus. Mas existe o lado prático dessa fé, que é obras vivas, como Tiago falou. Então é preciso que as igrejas custeiem, patrocinem, financiem. Imagine todos os obreiros líderes contribuindo. Vamos dar um número aqui, R$1.000 por mês, por exemplo. Imagine na região que você reside, quantas igrejas são? Imagine quantos mil não dá para ajudar um obreiro lá do outro lado. Daria para ajudar bastante. Muitos obreiros, muitos missionários que verdadeiramente estão dando seu sangue para ganhar vidas, arriscando suas vidas. Então é preciso todo essa sensibilidade. Subtópico número 2, nós temos aí contribuindo para missões é juntar tesouro no céu. Quando assim acontece, é certo isso aqui ser ajuntar tesouro no céu. Significa juntar tesouro no céu. Significa que essa obra está sendo registrada, está sendo aceita, está sendo aprovada por Deus. Significa isso. Contribuindo para missões é um privilégio. Então, quando isso acontece, subtópico número 3, quando isso acontece, quando estão abrindo mão, quando estão contribuindo, então verdadeiramente os missionários têm um favorecimento.
tem uma prioridade, tem uma disponibilidade para verdadeiramente prosseguir nessa obra. Olhe que Jesus, o missionário, vindo do céu à terra, você veja que as mulheres doavam, a população doava, a multidão doava. Bastava Jesus, muitas vezes, claro que houve negações também, mas bastava Jesus perguntar se alguém queria, se alguém tinha alguém aparecia, porque via o progresso, porque via a obra, porque via benefícios. Estava vendo aquele investimento era para suprir realmente necessidades. Olha a igreja primitiva. A igreja primitiva, verdadeiramente, os irmãos doavam, os irmãos vendiam suas propriedades, casas, e doavam para verdadeiramente atender às necessidades dos outros. Por que fazia isso? Porque via os benefícios realmente. Não eram ocultos, eram vistos na realidade da prática. Então, quando verdadeiramente contribui, significa juntar tesouro no céu. Quando verdadeiramente contribui para essas missões, isso é um tremendo privilégio. Imagine você saber que ajudou um missionário a doar Bíblias lá onde ele está, ao missionário comprar um som, comprar um microfone, ao missionário verdadeiramente pagar um aluguel lá do outro lado, tudo caro, comprar comida para os seus filhos, um remédio. Imagine, porque eles estão dependendo do que vai daqui para lá. Vai daqui para lá. Tudo bem que se lá alguém doar, tudo bem, mas o que vai garantir, o que deve garantir é daqui para lá. Agora imagine, muitos que vão, desistem e retornam. Agora, lógico, vem essa dificuldade, a precariedade, e vem, muitas vezes, possivelmente seja o ponto principal, é porque não teve um chamado. Foi enviado sem ser chamado para esse verdadeiramente campo missionário. Então, é um privilégio contribuir. É um privilégio contribuir. Imagine Zaqueu quando, diante de Jesus, Zaqueu disse, olha, Senhor, eu vou caminhar contigo. Eu vou andar contigo. A partir de hoje, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. A metade. E da minha metade, eu ainda vou pagar aqueles que eu cobrei injustamente. Imagine. Por que ele fez isso? Porque ele viu a realidade do benefício da obra realizada por Jesus. Então, no tópico número 2, resumindo, quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo ele está ajuntando tesouros no céu. Que venhamos a juntar tesouros no céu. Contribuir para a obra missionária é justamente ajuntar tesouros no céu. Ladrão não vai roubar lá. A ferrugem não vai destruir. Não. Tópico número 3, a chamada para ir. No tópico número 3, nós temos que todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Pregar a palavra, evangelizar, levar a boa semente, levar as boas novas. Todo cristão está pronto, deve estar pronto. Richard Brecht, ele disse que tenha cuidado
para não pregar Cristo aos outros enquanto você está sem Cristo. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, a obra missionária. Pregar o evangelho, certo. Agora, como Richard, ele disse, tenha cuidado para você não pregar Cristo aos outros enquanto você mesmo está sem Cristo. Ou seja, o cidadão pregar para outro enquanto ele está precisando de salvação. Mostrar salvação para o outro enquanto ele está precisando de salvação. Ele chamar para a pessoa ser uma nova criatura enquanto ele ainda não é uma nova criatura. Chamar a pessoa para ele ser um filho de Deus enquanto ele ainda é um filho da ira ou filho do diabo. Então é preciso essa atenção. Então, todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casas, órfãos, profissionais, liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Então, todo cristão deve estar pronto para ir anunciar, pregar a esses grupos, a tantos quanto o Senhor nos proporcionar para nós levarmos a semente, levarmos a mensagem de salvação. Final do subtópico diz assim: assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Ou seja, por que deve estar pronto? Porque Deus não vai enviar anjos do céu à terra para pregar o evangelho, não. Deus vai usar os homens aqui na terra, as mulheres aqui na terra. Por isso que estes devem estar prontos. Devem estar preparados para ir e anunciar, fazer a obra missionária aonde se encontrar. Segundo subtópico, a chamada missionária. A chamada missionária se dá em diversas situações. Se dá em diversas situações. Ou seja, não existe um padrão único de chamada. Não existe um padrão único de chamada. Mas é de suma importância reconhecer que que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Então não existe um padrão único da chamada missionária, mas deve-se levar em conta e reconhecer que a chamada de qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. É Deus que está chamando. Então, se Deus chamou, né, se aquela obra do reino está disponível, então vem do próprio Deus. Então existe não um padrão único para a chamada missionária, mas existe vários, em várias situações. Por exemplo, Isaías foi chamado ainda no templo enquanto adorava ao Senhor. O profeta Jeremias, ele foi chamado desde antes do seu nascimento, ainda no ventre, Deus já tinha escolhido ele, antes dele nascer, Deus já tinha selecionado, chamado ele para profeta das nações. O profeta Jonas, ele foi chamado especificamente para a cidade de Nínive, aquela grande cidade que Deus diz no último versículo, ou penúltimo versículo do capítulo 4 de Jonas, que o povo não sabia discernir entre uma mão e outra. O povo era cruel, vivia na abominação, então não estava nem aí para Deus. Então Jonas teve esse chamado específico. Nós temos aí Jesus, quando ele chama seus discípulos, a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional, ainda trabalhava na área profissional. Alfândega, pescaria e etc. E o apóstolo Paulo, o chamado do apóstolo Paulo, enquanto ele viajava para Damasco para pegar os cristãos, Jesus aparece a ele e ali o chamado especial do apóstolo Paulo. Para ser pregador dos gentios, dos filhos de Israel, para pregar para reis,
e fazer notório o nome do Senhor, levando a muitos à salvação, como assim levou de fato. Então, não existe um padrão único de chamada. Mas se Deus chamou, com certeza, o chamado é para fazer realmente o nome de Deus grande. O chamado é para realmente executar com excelência e fazer jus à chamada. É para realmente Deus ser glorificado através daquele missionário, daquela missionária, daquela família, daquele obreiro. E ele vai fazer diferença. Sem sombra de dúvidas. Não tenho dúvidas. Subtópico número 3 e último. O caráter, a chamada para ir. Subtópico 3, caráter e testemunho na obra missionária. É preciso ter caráter. É preciso ter testemunho na obra missionária. Para a obra missionária. Para ir à obra missionária. Ó, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ídolo de Jesus. Então é preciso verdadeiramente, no chamado para a obra missionária, como o próprio comentarista diz, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer diferença no cumprimento do ídolo de Jesus. Que diferença é essa? Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Que Jesus vai falar sobre sal e sobre luz. Que isso são as representações do próprio cristão aqui na Terra. O cristão ele é identificado justamente com essa metáfora, com essa comparação, com essa analogia dele ser um sal para saborear, assim como o sal saboreia a comida, assim ele também dará gosto, prazer, ele atrairá muitos a Cristo. Então é preciso ele ser sal e ele também ser luz, ou seja, não ser trevas. Então é preciso fazer essa diferença no cumprimento do ídolo de Jesus. Então, note a expressão que Jesus fala lá: vós sois o sal da terra. Então, se o cristão ele tem caráter, ele é sal. Se o cristão ele tem testemunho, ele é sal. E se ele é sal, ele pode ir ao campo, à obra missionária. Ele pode executar a tarefa de missões, ele pode fazer o ID de Jesus, ele pode ser selecionado, separado e enviado para o transcultural, local, nacional, regional. Ele pode participar ativamente da obra. Agora, se ele não é sal, nem tampouco é luz, aí não dá para ir. Por quê? Porque ele pode até pregar aos outros. Mas como disse Richard Brecht, ele pode pregar aos outros, Cristo aos outros, porém ele está sem Cristo. Então, sal e luz que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, sal. Carrega o sentido de trazer sabor, marcando as vidas das pessoas por meio das nossas. Então, porque ele é sal? Porque ele marca as vidas das pessoas através da sua própria vida. Sendo um exemplo, uma diferença, sendo realmente um modelo, sendo verdadeiramente contrário às vidas pecaminosas. Então, isso marcará as vidas deles, das pessoas, dando sabor. A luz, a outra característica do cristão,
Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Ou seja, vai ser uma diferença. Vai ser uma diferença, por quê? Porque caráter e testemunho estará presentes na vida daquele que foi chamado para ir e fazer a obra missionária. O perfil, subtópico número 4, o perfil do vocacionado. O perfil do vocacionado, do missionário, são vários, selecionados, requisitados na Bíblia Sagrada, são vários. Iremos citarmos alguns aqui, não irei ler as referências para não me estender, o tempo já está alongado, mas para não me estender eu irei fazer os comentários, mas apontar as referências também, caso você queira conferir. Então, o perfil do vocacionado. O vocacionado, o missionário, o mensageiro, o que estará indo a fazer a obra missionária, ao campo da evangelização, ao campo de levar a boa semente da transmissão da palavra de Deus, das boas novas do evangelho de Cristo às pessoas perdidas nesse mundo de pecado. Então, o perfil desse vocacionado é ser escolhido por Deus. Ele precisa ser escolhido por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, o apóstolo Paulo é o escolhido por Deus. Um escolhido por Deus como exemplo aqui. Ou seja, o perfil do vocacionado ser escolhido por Deus. Ananias achava que Paulo não dava para a obra. E o próprio Deus diz para Ananias, Ananias, ele é escolhido. Ele é um escolhido meu. Paulo é um escolhido meu, Ananias. Então, o perfil do vocacionado, ser escolhido por Deus. O perfil do vocacionado, não ser neófitos. Não ser neófitos. Não ser novo convertido. Às vezes se alegam que o novo convertido aqui não é um novo convertido porque agora tem alguns meses de crente. Ou alguns anos de crente. O novo convertido aqui é o inexperiente. O novo convertido aqui é porque tem poucos dias ou anos na jornada. Então esse não pode ser um vocacionado. Não pelo fato de ser novo na jornada, mas pelo fato de ser ainda inexperiente. Mas infelizmente há muitos inexperientes sendo colocados. Muitos inexperientes sendo colocados. E esses inexperientes ainda não deveriam estar ainda à frente em liderança, mas estão em liderança. Estão à frente missionária, estão na obra missionária, estão diante, estão perante, estão à frente. Então, quando Paulo ele fala verdadeiramente que não deve ser um neófito, 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 6, ele está falando sobre a obra missionária, ele está falando sobre uma função eclesiástica de um obreiro como um diácono, de um obreiro como um presbítero. Ele não pode ser um neófito, ele não pode ser um inexperiente, ele não pode ser uma pessoa ainda criança na fé. Ele tem que ser maduro na fé, ele tem que ser um adulto na fé. Adulto na fé não equivale a pessoa ter 40, 50, 100 anos de crente, não. Equivale ter verdadeiramente convicção. Equivale a ter firmeza. É como Paulo falou para Timóteo em Timóteo, capítulo número 1, versículo número 12, primeira carta ou segunda carta, acredito que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em que eu tenho crido, e por cuja causa padeço também isto. E sei que ele guardará o meu depósito até aquele dia. Então, o neófito equivale àquele que verdadeiramente ainda não tem uma convicção, uma firmeza, mas que verdadeiramente é levado facilmente, é ludibriado, melhor dizendo, facilmente.
é manipulado facilmente. Então, o neófito não pode ser um vocacionado, né? Tem que ser um adulto, tem que ser um veterano na fé, tem que ser um convicto, cheio de fé, que pode passar pelo que passar, mas está lá. Hoje em dia, há muitas crianças à frente da obra, aonde não deveria estar. O perfil do vocacionado, não ser neófito, ser escolhido por Deus, ser cheio do Espírito Santo, Atos 1:8, ser cheio do Espírito Santo é ser uma testemunha de Cristo. É ser verdadeiramente no caráter de Cristo. Não é somente o falar línguas. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. É ser guiado, orientado, sensibilizado pelo Espírito Santo. É ser verdadeiramente uma pessoa conduzida por Ele. É uma pessoa com as características de Cristo, com as características de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Ter os frutos do Espírito. Ter os frutos do Espírito. Ter amor, ter mansidão, ter fé, ter fidelidade, benignidade, ter temperança, controle de seus impulsos naturais, sexuais, impulsos malignos. Ser controlado pelo Espírito Santo. Então, o perfil do vocacionado é ser reconhecido pela igreja. Reconhecido pela igreja. Atos capítulo 1, versículo 21. Ele precisa, o vocacionado, ser reconhecido pela igreja. E a igreja que reconhece aquele que tem o chamado, verdadeiramente, é porque aquele vocacionado dá para a obra. Nós temos o caso de o substituto de Judas Iscariotes, Matias. Ele foi reconhecido pela igreja. E quando ele é reconhecido pela igreja, a igreja estabelece ele como substituto de Judas. Então, muitas vezes, nas igrejas, eclesiasticamente, a igreja não reconhece. A igreja não concorda, não aprova. Porque verdadeiramente não dá para o chamado. Mas muitas vezes se coloca. Aquele amém que é colocado em constrangimento à igreja para dizer amém, que a igreja diz porque realmente para não constranger. Mas o amém tem que ser requisitado pela palavra de Deus, pelos elementos, pelas condições, as características que a palavra de Deus diz. E quando as características estão inseridas, imprimidas naquele que verdadeiramente vai para a obra missionária, que vai para a tarefa eclesiástica, então com certeza a igreja vai dizer amém sem ser constrangida. Então precisa ser reconhecido pela igreja e ser aprovado nas tarefas locais. E ser aprovado pelas tarefas locais. Como pode alguém receber a credencial e de repente não ser aprovado nessa tarefa? A Bíblia diz que deve ser aprovado. Mas o homem, os homens, os líderes, para proveito próprio, lógico, para benefício, status, aprova. Sem esse ser aprovado nas tarefas. O que requer de um ensinador? Que ensine. O que requer de um pregador? Que pregue. O que requer de um presbítero, de um diácono, de um pastor, de um evangelista, de um auxiliar, de um obreiro, seja qual for a situação de um missionário?
requer desenvolvimento, aprovação nessa tarefa. Então, ser aprovado nas tarefas locais, está preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Então, o obreiro, o chamado para ir, ele precisa estar preparado em todos os campos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, na área psicológica, na área intelectual, conhecimento das Sagradas Escrituras, conhecimento da Palavra de Deus, na área espiritual, ser um maduro, um adulto espiritual, e na área aí em que verdadeiramente se fizer necessário, transculturalmente. Então é preciso ter todo este perfil, todo este caráter. Então, além de tudo isto, ele precisa ser testado. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos já citados. Estarem enquadrados, sendo um dependente de Deus e perseverante no Deus Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a você, sua casa e sua família. Final do subtópico, em síntese, por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Então Deus quer, o trabalho é grande, a obra é grande, e Deus quer nos usar. Não simplesmente estar no campo, mas atuar com excelência, fazendo jus ao chamado. Que Deus abençoe a todos, a você e sua casa, em o nome de Jesus. E até a próxima.